não se incluem entre os crimes de responsabilidade infrações menores, nem irregularidades administrativas que possam ocorrer durante o mandato presidencial. Exame de questão jurídica que se faça tem que se fazer à luz da situação de fato existente. Nós temos hoje um quadro econômico absolutamente desfavorável em termos de comércio exterior, as commodities caíram, a seca da minha região é o período de Viemos aqui a Brasília discutir aquilo que pode se caracterizar como um golpe parlamentar. Está muito claro para a comunidade jurídica brasileira que este processo que se iniciou semana passada não tem nenhum fundamento jurídico, não tem nenhum fundamento constitucional. O que é que nós estamos a observar? Um presidente da Câmara dos Deputados que não tem credibilidade, que não tem idoneidade para apresentar-se como protagonista de um processo de impeachment. A sociedade brasileira precisa entender, e o cidadão entenderá, que o mandato de uma presidência, de uma presidenta da República como Dilma Rousseff, não pode ser contestado por alguém que responde por várias ações no Supremo Tribunal Federal. Se é crime, tem as garantias do direito criminal. Ou seja, o fato só pode ser enquadrado, só pode ser atribuído a alguém se for típico, antijurídico e culpável. Se houver justa causa do ponto de vista criminal. E justa causa do ponto de vista criminal é materialidade criminosa e autoria criminosa. E materialidade criminosa não é ter feito qualquer coisa, é ter feito alguma coisa que se considere crime. O governo se baseou em precedentes dentro do Tribunal de Contas da União, que vem desde o ano 2000, em 2002, com o Fernando Henrique, aceitando esses decretos suplementares, esses créditos suplementares que estão sendo cobrados agora, aceitando essas pedaladas fiscais, o que se chama de pedaladas fiscais, que são práticas comuns. Então, não houve dolo. Nesse sentido, eu queria aqui tocar num ponto que me parece essencial, que
a importância de nós não confundirmos eventuais ilegalidades, eventuais inconstitucionalidades com o atentado à Constituição. Para que nós caracterizemos uma situação de tal gravidade que ela pode levar ao processo de impedimento de um presidente da República, é preciso que esteja caracterizado de maneira irretorquível, de uma maneira muito clara e evidente, que o presidente ou a presidenta tenha praticado um atentado à Constituição e não a mera medida que possa ser classificada como ilegal ou inconstitucional, porque isso, inclusive, faz parte do processo de governar. Não é? Isso é comum, isso é, inclusive, assumido pela própria Constituição. O instituto do impeachment não serve para ratificar o resultado obtido nas urnas ou para rejeitar resultado obtido nas urnas anteriormente. E a nossa conclusão foi de que realmente não há nenhum ato pessoal direto da presidenta da República capaz de gerar o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ele exige a fraude, ele exige a intenção da desonestidade. Não é qualquer ato ilícito, existe a vontade de fraudar. Portanto, não foi identificado, diante do exame que nós fizemos no nosso parecer, no nosso estudo jurídico acadêmico, qualquer ato que pudesse levar a presidenta da República a perder o seu mandato. Então, nós estamos diante de uma situação onde o direito está sendo manipulado com a finalidade mais política do que essencialmente jurídica. Do ponto de vista essencialmente jurídico, não houve a ocorrência do chamado crime de responsabilidade. Não pode haver uma manipulação e uma subversão do direito com finalidades políticas. Isso gera injustiça. Se você tirar o pão de um pobre, ou o carro de um rico, ou se você tirar o mandato de uma presidenta da República de maneira indevida, passando ao arrepio do direito, você vai estar acabando com o Estado democrático e, portanto, com aquilo que nos dá proteção. Lamentavelmente, induziu-se a sociedade brasileira a achar que o julgamento do Tribunal de Contas da União era algo definitivo. Era a última palavra, como se fosse o Supremo Tribunal Federal. E nesse equívoco laboram muitos. É aqui onde falta a constitucionalidade. Este Congresso Nacional, que é o único titular do orçamento público. Não há acusação que se sustente se não houve julgamento das contas pelo Congresso Nacional. Primeiro que o Congresso Nacional cumpra a sua competência constitucional. Executada essa competência, e aí sim, se houver alguma ressalva a ser mantida, esta ressalva deverá ser observada pela União para os exercícios futuros, mas não para o passado. No âmbito internacional, há uma crise gravíssima. A França está em déficit de mais de 3% há 4 anos, e a previsão até 2017 é que esse déficit vai a 4 ou quiçá 5. Países em grande desenvolvimento estão sofrendo uma crise internacional muito grande. E, evidentemente, isso repercutiu no Brasil, repercutiu porque aqui também não foram feitos os ajustes fiscais, repercutiu porque houve pauta-bomba, houve recontagem de votos eleitorais, houve uma série de situações que impediram o Congresso Nacional de funcionar ao longo do ano. Observei que nos anos de 2001 e 2002 eram abundantes o que eles hoje condenam. Então, há uma quebra da coerência jurídica. E a coerência é fundamental para o Estado de Direito. Nas diversas teorias divergentes, os detalhes jurídicos que tem, os limites jurídicos do impeachment, é uma garantia do respeito ao povo, porque o presidente tem uma eleição como sua base. Portanto, tudo que se está se fazendo, com toda essa retórica irresponsável, aponta para uma orientação política que no sistema parlamentar teria sentido e, portanto, se eu não diria um golpe, porque eu sou mais cuidadoso que outros, eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. É como se você não tem apoio mais militar para dar o golpe, porque não há mais as condições internacionais e no hemisfério, você cria agora formas outras que servem para derrubar irresponsavelmente e sem base jurídica um governo popular. É isso que eu queria dizer. Obrigado.